Existe um dano silencioso que você pode estar causando ao seu corpo todos os dias, e ele começa com um pensamento que soa como força. Eu consigo segurar. Esse ato, repetido em reuniões longas, no trânsito caótico ou para evitar um banheiro público, é visto como um sinal de autocontrole, uma necessidade inofensiva da vida moderna. No entanto, essa percepção não poderia estar mais longe da verdade. O que muitos consideram uma conveniência trivial é, na realidade, um estresse fisiológico significativo e auto-infligido, cujas consequências se acumulam silenciosamente ao longo dos anos, esperando o momento certo para se manifestar de forma dolorosa e, por vezes, irreversível. Muitos de nós acreditamos que ter uma bexiga forte é uma vantagem, uma prova de resistência. Mas, nos meus anos como médica, eu vi a verdade por trás dessa crença. O que você chama de força hoje pode ser exatamente o que leva a uma fraqueza irreversível, a infecções crônicas ou até mesmo a perda completa de controle amanhã. Essa luta privada, travada em silêncio dentro do seu próprio corpo, não traz uma penalidade imediata, e é por isso que se torna um comportamento tão profundamente enraizado e perigoso. A ausência de dor no presente nos engana, nos dando uma falsa sensação de segurança enquanto o dano se aprofunda. Os problemas mais perigosos são aqueles que não dão aviso. Eles não chegam com um alarme, mas com um sussurro que ignoramos repetidamente. E quando você finalmente percebe os sintomas de uma bexiga danificada, a urgência constante, a dificuldade para esvaziar, as infecções que não vão embora, o estrago, muitas vezes, já está feito. É um dano oculto que só se revela quando é tarde demais para uma solução simples. Então, vamos conversar sobre o que realmente acontece dentro do seu corpo toda vez que você decide ignorar o sinal e simplesmente esperar mais um pouco. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de livros de teoria, mas de anos de prática clínica, ouvindo e cuidando de pessoas reais. Eu não sou uma pesquisadora acadêmica distante. Sou uma médica que viu em primeira mão as consequências a longo prazo desse hábito aparentemente inofensivo. Meu objetivo aqui não é assustar ou julgar, mas sim empoderar você com conhecimento. Quero traduzir a ciência complexa do nosso corpo para uma linguagem clara e acessível, para que você possa tomar as melhores decisões para a sua saúde a longo prazo, com base na realidade, não em mitos. Nos meus mais de 20 anos de consultório, ouvi inúmeros pacientes dizerem: "Doutora, eu sempre tive uma bexiga forte", sem perceber que estavam descrevendo o primeiro estágio de um problema que eles mesmos criaram. Eles narram com orgulho como conseguem passar um dia inteiro de trabalho com apenas 1 ou 2 idas ao banheiro. O que eles veem como disciplina, eu vejo como um treinamento para o desastre. Essa desconexão entre a percepção do paciente e a realidade fisiológica é o cerne do problema, e é exatamente isso que precisamos desmantelar para proteger sua saúde futura. A relevância deste tema está em sua universalidade silenciosa. Milhões de pessoas praticam esse hábito diariamente, convencidas de que é seguro porque as consequências não são imediatas. O dano causado aos 30 e 40 anos, na correria da vida profissional e familiar, não se manifesta como uma doença aguda. Em vez disso, ele se acumula lentamente, enfraquecendo as estruturas do seu sistema urinário, preparando o terreno para os problemas sérios que surgirão aos 50 e 60 anos, como incontinência, infecções de repetição e outras condições debilitantes que limitam a liberdade e a qualidade de vida. Para entender o perigo, precisamos abandonar uma ideia fundamentalmente errada. Sua bexiga não é um balão de borracha. Ela não é um simples saco de armazenamento passivo. A bexiga é um órgão neuromuscular complexo, um músculo liso chamado detrusor, que foi projetado pela evolução para esticar de forma controlada e contrair com força para expelir a urina. Tratá-la como um reservatório que pode ser enchido até o limite, dia após dia, é ignorar sua biologia delicada e essencial.
É essa compreensão que muda tudo, transformando um hábito trivial em um ato de grande importância para a sua saúde. A melhor analogia que encontrei para explicar isso aos meus pacientes é a de um elástico novo. Pense nele. Ele pode esticar e voltar à sua forma original perfeitamente, milhares de vezes. Mas o que acontece se você o mantiver super esticado por horas, todos os dias, durante anos? Ele perde a elasticidade. Fica frouxo, fraco e menos eficaz em sua função. É exatamente isso que acontece com o músculo da sua bexiga. O estiramento excessivo e crônico causa microlesões em suas fibras musculares, enfraquecendo-o gradualmente até que ele não consiga mais contrair com a força necessária. Mas o dano muscular é apenas metade da história. Talvez o aspecto mais traiçoeiro desse hábito seja o que ele faz com a comunicação entre sua bexiga e seu cérebro. A parede da sua bexiga é revestida por minúsculos receptores nervosos, cuja função é sinalizar ao cérebro que é hora de urinar. Quando você ignora consistentemente esses sinais, esses receptores se tornam dessensibilizados. Com o tempo, seu cérebro começa a receber um sinal mais fraco e menos confiável. E você perde a capacidade de perceber a necessidade de ir ao banheiro no momento certo. E há ainda uma terceira camada de perigo: a proliferação de bactérias. A urina não é estéril. Ela é um produto residual do corpo. Quanto mais tempo ela fica estagnada na sua bexiga, mais tempo as bactérias presentes nela têm para se multiplicar. Isso cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento de infecções do trato urinário. Cada vez que você segura o xixi, está essencialmente dando às bactérias uma oportunidade de ouro para se estabelecerem e causarem uma infecção dolorosa. O dano muscular é apenas parte da equação. O verdadeiro perigo está no que acontece com a linha de comunicação entre sua bexiga e seu cérebro. E uma vez que essa linha é danificada, é incrivelmente difícil repará-la. Agora que entendemos a biologia, vamos falar sobre os erros práticos que transformam esse hábito em uma crise de higiene e segurança. O erro mais comum que vejo é ignorar o primeiro sinal. Aquele primeiro sussurro suave do seu corpo não é um talvez, é um pedido educado e preciso. É o seu sistema dizendo: "Estou pronto, por favor, vamos ao banheiro." Ignorá-lo e esperar pelo sinal urgente, aquela sensação dolorosa e desesperada, significa que você já empurrou sua bexiga para a zona de perigo do estiramento excessivo. Fazer disso uma rotina é garantir o dano a longo prazo. Outro erro terrível e paradoxal é a desidratação deliberada. Muitas pessoas, especialmente aquelas com rotinas exigentes, bebem menos água para evitar ter que urinar com frequência. Isso é um equívoco perigoso. Quando você está desidratado, sua urina se torna altamente concentrada. Essa urina concentrada é muito mais ácida e irritante para o delicado revestimento interno da bexiga, o que, por si só, pode aumentar o risco de inflamação e infecção. Além disso, um fluxo urinário menor e menos frequente significa que as bactérias não são lavadas para fora do sistema, permitindo que elas se fixem e se multipliquem. Eu sempre lembro de uma paciente que tive, uma professora maravilhosa de 42 anos. Durante anos, ela se treinou para usar o banheiro apenas na hora do almoço e depois da aula. Aos 30 anos, ela orgulhosamente chamava isso de disciplina. Aos 40, ela veio ao meu consultório com infecções urinárias constantes e a sensação frustrante de nunca conseguir esvaziar completamente a bexiga. O corpo dela aprendeu a ignorar seus próprios sinais por tanto tempo que começou a esquecer como funcionar corretamente. O que era uma conveniência se tornou uma condição crônica que afetava sua qualidade de vida. O resultado final de um músculo da bexiga enfraquecido é o esvaziamento incompleto. Quando o músculo detrusor não consegue se contrair com força suficiente, uma pequena quantidade de urina, chamada de urina residual, permanece na bexiga após cada micção. Essa poça de urina estagnada é o ambiente ideal para o crescimento de bactérias,
tornando-se uma das principais causas de infecções recorrentes, especialmente em mulheres. É um ciclo vicioso. Segurar a urina enfraquece a bexiga, que não esvazia completamente, deixando urina para trás, que causa mais infecções. É fundamental lembrar que mudanças na frequência, cor ou qualquer dor são sinais que devem ser discutidos com um profissional. Outra história que me marcou foi a de um executivo de sucesso, com seus 50 e poucos anos. Ele se orgulhava de trabalhar por 12 horas seguidas, movido a café e ignorando as necessidades do seu corpo. Ele via isso como um sinal de sua força mental, um emblema de sua dedicação. Agora, ele está lidando com as consequências, uma condição chamada retenção urinária. O músculo da bexiga dele está tão fraco que ele precisa de ajuda para urinar. Ele me disse uma frase que nunca esqueci. Passei 30 anos provando que estava no controle, apenas para perder o controle da coisa mais básica de todas. Felizmente, retomar o controle e proteger seu futuro é mais simples do que parece. Não exige procedimentos complexos, mas sim uma mudança de comportamento e de mentalidade. As soluções são práticas, seguras e acessíveis a todos, começando hoje. O primeiro passo é parar de ver as idas ao banheiro como uma interrupção e começar a vê-las como um ato essencial de manutenção da saúde, tão importante quanto comer ou dormir. Essa ressignificação é a base para construir hábitos mais saudáveis e sustentáveis para o resto da sua vida. A primeira ferramenta prática que ofereço é a regra dos 2 minutos. Quando você sentir o primeiro desejo de urinar, aquele sinal inicial e suave, dê a si mesmo uma janela de 2 minutos. Não precisa entrar em pânico, mas também não pode procrastinar. Use esse tempo para terminar a frase que está escrevendo, encerrar a ligação ou encontrar um banheiro próximo. Essa regra simples respeita o sinal do seu corpo de forma imediata, impedindo que você entre no ciclo perigoso de ignorar, esticar e danificar o músculo da bexiga. Para pessoas em trabalhos onde as pausas são escassas, como professores, motoristas ou enfermeiros, sugiro a prática da micção programada. Em vez de esperar pelo sinal do corpo, que pode vir em um momento inoportuno, agende idas ao banheiro a cada 2 ou 3 horas, independentemente de sentir um forte desejo. Isso impede que a bexiga chegue a um estado de superenchimento e treina seu corpo a manter um ritmo saudável e seguro. Além disso, você pode usar a técnica do duplo esvaziamento. Após urinar, relaxe por 30 segundos e tente urinar novamente, sem forçar, para garantir que a bexiga esteja totalmente vazia. Então, aprendemos 3 coisas cruciais hoje. Primeiro, sua bexiga é um músculo, não um balão, e pode ser permanentemente enfraquecido pelo estiramento excessivo crônico. Segundo, ignorar os sinais do seu corpo e ficar desidratado cria o ambiente perfeito para danos nos nervos e infecções recorrentes. E terceiro, a ferramenta mais poderosa para sua saúde urinária a longo prazo é simplesmente ouvir e responder ao seu corpo com cuidado e respeito. Lembre-se que estas são ferramentas comportamentais para o bem-estar geral, não tratamentos para condições médicas existentes. A verdadeira força não está em quanto tempo você consegue segurar. Está em ter a sabedoria de cuidar do seu corpo para que ele possa cuidar de você por décadas. Proteger sua bexiga hoje é um investimento direto na sua liberdade e qualidade de vida no futuro. Se você está sentindo qualquer dor, desconforto ou mudanças repentinas em seus hábitos urinários, por favor, não espere. Não se autodiagnostique. Converse com um profissional de saúde qualificado para obter o cuidado e a orientação que você precisa. Cuidar de si mesmo é o maior ato de força que existe. Existe um dano silencioso que você pode estar causando ao seu corpo todos os dias, e ele começa com um pensamento que soa como força. Eu consigo segurar. Muitos de nós fomos levados a acreditar que ter uma bexiga forte é uma vantagem, um sinal de autocontrole na correria da vida. Mas, nos meus anos como médica, eu vi a verdade por trás dessa crença. O que você chama de força
hoje pode ser exatamente o que leva a uma fraqueza irreversível, a infecções crônicas ou até mesmo a perda completa de controle amanhã. Os problemas mais perigosos são aqueles que não dão aviso. E quando você finalmente percebe os sintomas de uma bexiga danificada, o estrago muitas vezes já está feito. Então, vamos conversar sobre o que realmente acontece dentro do seu corpo toda vez que você decide esperar. Eu sou a doutora Bianca Rangel, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de pesquisas acadêmicas distantes, mas de anos de prática clínica, ouvindo e cuidando de pessoas como você. Nos meus mais de 20 anos de consultório, vi em primeira mão as consequências a longo prazo desse hábito que parece tão inofensivo. Meu objetivo aqui não é assustar ou julgar, mas sim empoderar você com conhecimento claro e acessível. Quero traduzir a ciência complexa do nosso corpo para que você possa tomar as melhores decisões para sua saúde, protegendo seu futuro de danos que poderiam ser facilmente evitados. Juntos, vamos desmantelar esse mito perigoso e entender como cuidar de verdade do seu corpo. Este tema é relevante para milhões de pessoas que silenciosamente praticam esse hábito todos os dias, em reuniões longas, no trânsito caótico ou para evitar um banheiro público. O perigo está na ausência de uma penalidade imediata, que nos dá uma falsa sensação de segurança enquanto o dano se acumula. Ignorar este problema significa arriscar sua qualidade de vida no futuro, enfrentando condições como incontinência e infecções de repetição, que limitam a liberdade e causam constrangimento. Se você acredita que esta informação pode ajudar outras pessoas, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Seu engajamento permite que conteúdos educativos e seguros como este cheguem a quem mais precisa. Para entender o perigo real de segurar o xixi, precisamos primeiro abandonar uma ideia fundamentalmente errada que a maioria de nós tem: a de que a bexiga é um simples balão de borracha, um reservatório passivo que apenas armazena líquido. Essa visão não poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, sua bexiga é um órgão neuromuscular incrivelmente sofisticado. A sua parede é composta por um músculo liso chamado detrusor, que foi projetado pela evolução para esticar de forma controlada e, no momento certo, contrair com força para expelir a urina. Tratá-la como um simples saco de armazenamento que pode ser enchido até o limite, dia após dia, é ignorar sua biologia delicada e essencial. A melhor analogia que encontrei ao longo dos anos para explicar isso aos meus pacientes é a de um elástico novo e de alta qualidade. Pense nele. Ele pode esticar e voltar à sua forma original perfeitamente, milhares e milhares de vezes. Mas o que acontece se você o mantiver super esticado por horas a fio, todos os dias, durante anos? Ele inevitavelmente perde sua elasticidade, fica frouxo, fraco e muito menos eficaz em sua função de contração. É exatamente isso que acontece com o músculo da sua bexiga. O estiramento excessivo e crônico causa microlesões em suas fibras musculares, enfraquecendo-o gradualmente, até que ele não consiga mais contrair com a força necessária para esvaziar completamente. Mas o dano muscular, por mais sério que seja, é apenas metade da história. Talvez o aspecto mais traiçoeiro e silencioso desse hábito seja o que ele faz com a linha de comunicação vital entre sua bexiga e seu cérebro. A parede da sua bexiga é revestida por minúsculos receptores nervosos, cuja única função é medir o estiramento e sinalizar ao cérebro que é hora de urinar. Quando você ignora consistentemente esses sinais, esses receptores se tornam dessensibilizados. Com o tempo, seu cérebro começa a receber um sinal cada vez mais fraco e menos confiável, e você perde a capacidade de perceber a necessidade de ir ao banheiro no momento certo e com a clareza necessária. E há ainda uma terceira camada de perigo fisiológico, que muitas vezes é subestimada: a proliferação de bactérias. Ao contrário do que alguns pensam, a urina não é estéril. Ela é um produto residual do corpo.
um meio líquido onde bactérias podem crescer. Quanto mais tempo essa urina fica estagnada dentro da sua bexiga, mais tempo as bactérias presentes nela têm para se multiplicar e se fortalecer. Cada vez que você segura o xixi por horas, está, na prática, criando um ambiente de cultura perfeito para o desenvolvimento de infecções do trato urinário. Você está dando às bactérias uma oportunidade de ouro para se estabelecerem e causarem uma infecção dolorosa e recorrente. É fundamental que você conecte essa biologia diretamente ao seu comportamento diário. Aquele ato de terminar só mais um e-mail, esperar até a próxima parada na estrada, ou aguentar até o fim da reunião, não é um ato neutro. Cada uma dessas decisões é uma instrução direta para o seu corpo esticar o músculo detrusor, além do seu limite seguro, para dessensibilizar os nervos que o protegem e para cultivar um ambiente propício a infecções. O que parece ser uma pequena conveniência no momento é, na verdade, uma agressão biológica repetida, cujos efeitos se acumulam silenciosamente ao longo dos anos, preparando o terreno para problemas futuros. Mas, como eu disse, o dano muscular e o risco aumentado de infecções são apenas uma parte da história. O verdadeiro perigo, aquele que pode ter as consequências mais difíceis de reverter, está no que acontece com a linha de comunicação entre sua bexiga e seu cérebro. E uma vez que essa linha de comunicação neurológica é danificada pela negligência crônica, repará-la se torna uma tarefa incrivelmente difícil. É essa desconexão que leva a alguns dos problemas mais frustrantes e debilitantes que vejo no consultório, e que abordaremos em seguida. Agora que entendemos a biologia por trás do problema, vamos transferir esse conhecimento para a nossa vida prática e analisar a crise de higiene e segurança que esse hábito cria. Muitas vezes, os maiores perigos para a nossa saúde não vêm de ameaças externas, mas de pequenos erros que cometemos todos os dias, sem perceber o seu impacto acumulado. São atitudes normalizadas pela nossa rotina corrida que, lentamente, minam as defesas naturais do nosso corpo. O foco aqui não é mais apenas o que acontece dentro do músculo da bexiga, mas como nossos comportamentos diários transformam um sistema saudável em um ambiente vulnerável a problemas crônicos. O erro mais comum, e talvez o mais fundamental, é ignorar o primeiro sinal. Pense nisso. Seu corpo tem um sistema de comunicação incrivelmente preciso. Aquele primeiro sussurro suave, aquela leve sensação de que você precisa ir ao banheiro, não é uma sugestão. É um pedido educado e fisiologicamente correto. É o seu sistema dizendo: estou no ponto ideal, por favor, vamos esvaziar. Ignorar esse chamado e esperar pelo sinal urgente, aquela sensação dolorosa e desesperada, significa que você já empurrou sua bexiga para a zona de perigo do estiramento excessivo. Fazer disso uma rotina é garantir o dano a longo prazo que discutimos anteriormente. Outro erro terrível e paradoxalmente muito comum é a desidratação deliberada. Conheço muitas pessoas, especialmente aquelas com rotinas exigentes, que conscientemente bebem menos água para evitar ter que urinar com frequência. Isso é um equívoco perigoso por duas razões principais. Primeiro, quando você está desidratado, sua urina se torna altamente concentrada. Essa urina é muito mais ácida e irritante para o delicado revestimento interno da bexiga, o que por si só pode aumentar o risco de inflamação e infecção. A hidratação adequada é uma das formas mais simples e eficazes de proteger todo o seu sistema urinário. Além da irritação, a falta de hidratação adequada compromete a função de limpeza do sistema urinário. Um fluxo urinário saudável e frequente funciona como uma lavagem constante, que remove as bactérias da uretra antes que elas tenham a chance de subir e se instalar na bexiga. Quando você bebe pouca água, esse fluxo diminui, permitindo que as bactérias permaneçam no sistema por mais tempo e se multipliquem. Você acaba criando o ambiente perfeito para o desenvolvimento de uma infecção do trato urinário
Exatamente o problema que estava tentando evitar ao não beber água. É um ciclo vicioso que só pode ser quebrado com a hidratação correta. O resultado final de um músculo da bexiga enfraquecido por anos de mau uso é o esvaziamento incompleto. Quando o músculo detrusor não consegue mais se contrair com força suficiente, uma pequena quantidade de urina, que chamamos de urina residual, permanece na bexiga após cada ida ao banheiro. Essa pequena poça de urina estagnada é o ambiente ideal para o crescimento de bactérias, tornando-se uma das principais causas de infecções urinárias recorrentes, especialmente em mulheres. É um ciclo perigoso. Segurar a urina enfraquece a bexiga, que não esvazia completamente, deixando urina para trás, que por sua vez causa mais infecções. É fundamental reforçar um ponto ético aqui. Esta orientação é sobre prevenção e bons hábitos, não sobre autodiagnóstico. Se você já percebe mudanças na sua frequência urinária, nota uma cor diferente na urina, sente qualquer tipo de dor ou desconforto ao urinar, ou tem a sensação de esvaziamento incompleto, esses são sinais que devem ser discutidos com um profissional de saúde qualificado. A prevenção é a nossa melhor ferramenta, mas quando os sintomas já estão presentes, a orientação médica é insubstituível. Ouvir seu corpo inclui saber quando é hora de procurar ajuda profissional. Felizmente, retomar o controle e proteger seu futuro é mais simples do que parece. Não exige procedimentos complexos ou intervenções drásticas, mas sim uma mudança fundamental de comportamento e, principalmente, de mentalidade. As soluções são práticas, seguras e acessíveis a todos, começando hoje. O primeiro e mais poderoso passo é parar de enxergar as idas ao banheiro como uma interrupção inconveniente e começar a vê-las como um ato essencial de manutenção da saúde, tão importante quanto se alimentar bem ou dormir o suficiente. Essa ressignificação é a base para construir hábitos mais saudáveis e sustentáveis para o resto da sua vida, transformando um dever em um ato de autocuidado consciente. A primeira ferramenta prática que quero oferecer a você é o que chamo de a regra dos 2 minutos. É incrivelmente simples. Quando você sentir o primeiro desejo de urinar, aquele sinal inicial e suave, dê a si mesmo uma janela de exatamente 2 minutos. Não precisa entrar em pânico ou largar tudo correndo, mas também não pode procrastinar. Use esse tempo para terminar a frase que está escrevendo, encerrar a ligação ou encontrar um banheiro próximo de forma tranquila. Essa regra simples e eficaz respeita o sinal do seu corpo de forma quase imediata, impedindo que você entre no ciclo perigoso de ignorar, esticar e danificar o músculo da sua bexiga. Para aquelas pessoas em trabalhos onde as pausas são escassas e difíceis, como professores, motoristas ou profissionais da saúde, sugiro a prática da micção programada. Em vez de esperar pelo sinal do corpo, que pode vir em um momento inoportuno, agende idas ao banheiro a cada 2 ou 3 horas, independentemente de sentir um forte desejo. Isso impede que a bexiga chegue a um estado de superenchimento e treina seu corpo a manter um ritmo saudável e seguro. Adicionalmente, você pode usar a técnica do duplo esvaziamento. Após urinar, relaxe na cadeira por 30 segundos e tente urinar novamente, sem forçar. Isso pode ajudar a garantir que a bexiga esteja totalmente vazia. Então, vamos recapitular. Aprendemos 3 coisas cruciais hoje, que formam o pilar do seu bem-estar urinário a longo prazo. Primeiro, que sua bexiga é um músculo, não um balão, e pode ser permanentemente enfraquecido pelo estiramento excessivo crônico. Segundo, que ignorar os sinais do seu corpo e se manter desidratado cria o ambiente perfeito para danos nos nervos e infecções recorrentes. E terceiro, e talvez o mais importante, que a ferramenta mais poderosa para sua saúde urinária futura é simplesmente ouvir e responder ao seu corpo com o cuidado, o respeito e a atenção que ele merece. Lembre-se que estas são ferramentas de bem-estar, não tratamentos médicos. A verdadeira força não está em quanto tempo você consegue segurar.
A verdadeira força está em ter a sabedoria e a disciplina de cuidar do seu corpo hoje, para que ele possa cuidar de você por muitas décadas. Proteger sua bexiga é um investimento direto na sua liberdade, na sua dignidade e na sua qualidade de vida no futuro. Se você está sentindo qualquer dor, desconforto ou percebeu mudanças repentinas em seus hábitos urinários, por favor, não espere e não se autodiagnostique. Converse com um profissional de saúde qualificado para obter o cuidado e a orientação que você precisa. Cuidar de si mesmo é o maior ato de força que existe. Se você achou esta explicação útil, por favor, clique no botão curtir e compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais dicas de saúde baseadas na ciência. Obrigada por assistir.